Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Waldemara Martins. E estamos no segundo capítulo do Poder do Mito de Joseph Campbell, A Jornada Interior. Vem comigo que o livro está sensacional. 2. A Jornada Interior. Uma coisa que se revela nos mitos é que no fundo do abismo desponta a voz da salvação. O momento crucial é aquele em que a verdadeira mensagem de transformação está prestes a surgir. No momento mais sombrio surge a luz. Morse. Alguém me perguntou: por que você se empenha tanto nestes mitos? O que você vê no que Joseph Campbell diz? E eu respondi: esses mitos me tocam, pois dizem que o que sei no meu íntimo é verdadeiro. Por que é assim? Porque me parece que essas histórias dizem que o que eu sei no meu íntimo é verdadeiro? Será que isso vem da base do meu ser, do inconsciente que herdei de tudo o que me antecedeu? Campbell. É isso mesmo. Você tem o mesmo corpo, com os mesmos órgãos e energias que o homem de Cro-Magnon tinha, 30 mil anos atrás. Viver uma vida humana na cidade de Nova York ou nas cavernas é passar pelos mesmos estágios da infância à maturidade sexual pela transformação da dependência da infância em responsabilidade própria do homem ou da mulher. O casamento, depois da decadência física, a perda gradual das capacidades e a morte. Você tem o mesmo corpo, as mesmas experiências corporais e com isso reage às mesmas imagens. Por exemplo, uma imagem constante é a do conflito entre a águia e a serpente. A serpente ligada à terra, a águia em voo espiritual. E este conflito não é algo que todos experimentamos? E então, quando as duas se fundem, temos um esplêndido dragão, a serpente com asas. Em qualquer parte da Terra, as pessoas reconhecem essas imagens. Quer eu esteja lendo sobre mitos polinésios, iroqueses ou egípcios, as imagens são as mesmas e falam dos mesmos problemas. Morris. Apenas assumem roupagens diferentes quando aparecem em épocas diferentes? Campbell. Sim. É como se a mesma peça fosse levada de um lugar a outro e em cada lugar os atores locais vestissem costumes locais e encenassem a mesma velha peça. Morris. E essas imagens míticas passam de geração a geração quase inconscientemente? Campbell. Isso é absolutamente fascinante, porque elas falam do profundo mistério de você mesmo e de tudo o mais. É um mistério tremendo et fascinans, tremendo e horrível, porque destrói todas as nossas noções fixas que você tem das coisas e ao mesmo tempo é absolutamente fascinante porque diz respeito à sua própria natureza, ao seu ser. Então, quando você começa a pensar nessas coisas, no mistério interior, na vida eterna, não há muitas imagens à sua disposição. Você começa, por sua conta, com as imagens já presentes em algum outro sistema de pensamento. Morris. Na Idade Média, havia um consenso quanto a ler o mundo como se este contivesse mensagens para você. Campbell. Oh, ele certamente contém. Os mitos o ajudam a ler as mensagens. Eles lhe falam das probabilidades típicas. Morris. Dê um exemplo. Campbell. Uma coisa que se revela nos mitos é que no fundo do abismo desponta a voz da salvação. O momento crucial é aquele em que a verdadeira mensagem de transformação está prestes a surgir. No momento mais sombrio surge a luz. Morris. Como no poema de Houghton, num tempo de trevas, o olho começa a enxergar. Você está dizendo que os mitos trouxeram essa consciência a você? Campbell.
Eu vivo com esses mitos e eles me dizem isso o tempo todo. Este problema pode ser metaforicamente compreendido como a identificação com o Cristo dentro de você. O Cristo em você, ele não morre. O Cristo em você sobrevive à morte e ressuscita. Ou você pode identificar isso com Shiva. Eu sou Shiva. Essa é a grande meditação dos yogis no Himalaia. Mowers. E o céu? Aquele objetivo almejado pela maioria das pessoas está dentro de nós. Campbell. Céu e inferno estão dentro de nós. E todos os deuses estão dentro de nós. Este é o grande esforço conscientizador dos Upanishads na Índia, 9 séculos antes de Cristo. Todos os deuses, todos os céus, todos os mundos estão dentro de nós. São sonhos amplificados e sonhos são manifestações em forma de imagem das energias do corpo em conflito, umas com as outras. Este órgão quer isto, aquele quer aquilo. O cérebro é um dos órgãos. Mowers quer dizer que quando sonhamos, pescamos numa espécie de vasto oceano de mitologia Campbell, que vai fundo, fundo e mais fundo. Você pode ter tudo isso misturado com complexos. Você sabe coisas desse tipo, mas na verdade, como afirma o dito polinésio, você está em pé numa baleia pescando carpas miúdas. Estamos em pé numa baleia. A base do ser é a base do nosso ser. E quando simplesmente nos voltamos para fora, vemos todos esses pequenos problemas aqui e ali. Mas quando olhamos para dentro, vemos que somos a fonte deles todos. Mowers. Você fala da mitologia existindo aqui e agora, em estado de sonho. O que é o estado de sonho? Campbell. É o estado em que você ingressa quando vai dormir. E tem um sonho que fala das relações entre as condições permanentes no interior da sua própria psique e as condições particulares da sua vida no momento. Mowers, explique isso. Campbell. Por exemplo, você pode estar preocupado com a sua aprovação no exame que vai prestar. Então, você tem um sonho sobre algum tipo de fracasso e percebe que esse fracasso se associa a muitos outros em sua vida. Todos eles aparecem agrupados ali no sonho. Freud diz que mesmo o sonho mais abertamente declarado não chega a ser, na verdade, completamente declarado. O sonho é uma fonte inexaurível de informação espiritual sobre você mesmo. Ora, o nível do sonho do tipo passarei no exame ou casarei com aquela moça é puramente pessoal. Mas em outro nível, a questão de passar no exame não é simplesmente uma questão pessoal. Todo mundo precisa ultrapassar uma barreira de alguma espécie. É uma coisa arquetípica. E assim temos um tema mitológico básico, não obstante se trate de um sonho pessoal. E esses dois níveis, o aspecto pessoal e o grande problema genérico de que o problema pessoal é um exemplo particular, são encontráveis em todas as culturas. Por exemplo, todos têm o problema de enfrentar a morte. Esse é um mistério padronizado. Mowers. O que aprendemos com os nossos sonhos? Campbell. Você aprende sobre você mesmo. Mowers. Como fazer para prestar atenção aos nossos sonhos? Campbell. Tudo o que você tem a fazer é lembrar-se do sonho e logo em seguida é passá-lo para o papel. Então, tome um detalhe do sonho, uma ou duas imagens ou ideias e estabeleça associações com elas. Escreva o que lhe vier à mente e faça isso outra vez e outra mais. Você verá que o sonho se baseia num conjunto de experiências que tem alguma espécie de significação em sua vida e que você não sabia que o vinham influenciando. Em breve, o próximo sonho virá. Em sequência, a sua interpretação avançará mais. Mowers. Um homem me contou certa vez que nunca se lembrou de um sonho até que se aposentou.
De repente, não tendo para onde dirigir a sua energia, ele começou a sonhar e a sonhar. Você acha que tendemos a subestimar o significado do sonho na sociedade moderna? Campbell. Desde a publicação de A Interpretação dos Sonhos de Freud, tem havido um notório reconhecimento da importância dos sonhos. Mas mesmo antes disso já havia interpretação de sonhos, e as pessoas tinham noções supersticiosas a respeito. Por exemplo, alguma coisa vai acontecer porque eu sonhei que ia acontecer. Morris. Em que um mito é diferente de um sonho? Campbell. Ah, é que o sonho é uma experiência pessoal, daquele profundo, escuro fundamento que dá suporte às nossas vidas conscientes. E o mito é o sonho da sociedade. O mito é o sonho público e o sonho é o mito privado. Se o seu mito privado, seu sonho, coincide com o da sociedade, você está em bom acordo com seu grupo. Se não, a aventura o aguarda na densa floresta à sua frente. Morris. Então, se meus sonhos privados estão em acordo com a mitologia pública, eu tenho boas chances de uma vida saudável nessa sociedade. Mas se meus sonhos privados estão em descompasso com a mitologia pública, Campbell, você terá problemas se forçado a viver nesse sistema. Você será um neurótico. Morris. Mas não acontece de muitos visionários e mesmo líderes e heróis estarem muito perto dos limites da neurose? Campbell, sem dúvida. Morris, como você explica isso? Campbell, são pessoas que se afastaram da sociedade e que poderia protegê-los e ingressaram na floresta densa, no mundo do fogo e da experiência original. A experiência original é aquela que ainda não foi interpretada para você. Assim, você tem que construir a sua vida por você mesmo. Você pode encará-lo ou não, e não precisa afastar-se demais do caminho conhecido para se ver em situações muito difíceis. A coragem de enfrentar julgamentos e trazer todo um novo conjunto de possibilidades para o campo da experiência interpretável para serem experimentadas por outras pessoas, é essa a façanha do herói. Morris, você disse que os sonhos vêm da psique. Campbell, não sei de onde mais eles poderiam vir. Eles vêm da imaginação, não vêm? A imaginação assenta na energia dos órgãos do corpo, que são os mesmos em todos os seres humanos. Como se origina de uma base biológica, a imaginação tende a produzir certos temas. Sonhos são sonhos, e existem certas características dos sonhos que podem ser enumeradas e não importa quem os esteja sonhando. Penso no sonho como algo muito privado, enquanto o mito é algo muito público. Campbell. Em alguns níveis, um sonho privado se insere em temas verdadeiramente míticos e não pode ser interpretado senão em analogia com o mito. Jung fala de duas ordens de sonho: o sonho pessoal e o sonho arquétipico, ou o sonho com dimensão mítica. Você pode interpretar o sonho pessoal por associação, deduzindo o que ele diz sobre a sua vida ou em relação a seus problemas pessoais. Mas a qualquer momento surge um sonho que é puro mito, que contém um tema mítico, ou, como se diz, que provém do Cristo interior. Morris. Da pessoa arquétipica dentro de nós, do eu arquétipico que somos. Campbell. Correto. Agora existe um outro sentido, mais profundo, do tempo do sonho. O de um tempo que não é tempo, apenas um estado de ser que se prolonga. Existe um importante mito da Indonésia que fala dessa era mitológica e seu término. No início, de acordo com essa história, os ancestrais não se distinguiam em termos de sexo. Não havia nascimentos, não havia mortes, então uma imensa dança coletiva foi celebrada e no seu curso um dos participantes foi pisoteado até a morte, cortado em pedaços e os pedaços foram enterrados.
No momento daquela morte, os sexos se separaram para que a morte pudesse ser, a partir de então, equilibrada pela procriação. Procriação pela morte, pois das partes enterradas do corpo desmembrado nasceram plantas comestíveis. Tinha chegado o tempo de ser, morrer, nascer, e de matar e comer outros seres vivos, para a preservação da vida. O tempo sem tempo do início tinha terminado por meio de um crime comunitário, um assassinato ou sacrifício deliberado. Pois bem, um dos grandes problemas da mitologia é conciliar a mente com essa pré-condição brutal de toda a vida que sobrevive matando e comendo vidas. E você não consegue se ludibriar comendo apenas vegetais, tão pouco, pois eles também são seres vivos. A essência da vida, pois, é esse comer-se a si mesma. A vida vive de vidas e a conciliação da mente e da sensibilidade humanas com esse fato fundamental é uma das funções de alguns daqueles ritos brutais, cujo ritual consiste basicamente em matar, por imitação daquele primeiro crime primordial, a partir do qual se gestou este mundo temporal, do qual todos participamos. A conciliação entre a mente humana e as condições da vida é fundamental. Em todas as histórias da criação, quanto a isso, todas se parecem muito. Morris. Considere a história da criação no Gênesis, por exemplo. Em que medida é semelhante a outras histórias? Campbell. Pois bem, leia você o Gênesis e eu lerei histórias da criação em outras culturas, e então veremos. Morris. Gênesis 1. No início, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão vagava toda a face do abismo. Campbell. Esta vem da Canção do Mundo, uma lenda dos índios Pima do Arizona. No início, havia apenas escuridão por toda a parte. Escuridão e água. E a escuridão se reuniu e se tornou espessa em alguns lugares, acumulando-se, então separando-se, acumulando e separando. Morris, Gênesis 1. E o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Campbell. Esta vem dos Upanishads hindus, por volta do século 8 a.C. No início, havia apenas o grande Uno, refletido na forma de uma pessoa. Ao refletir, não encontrou nada além de si mesmo. Então, a sua primeira palavra foi: este sou eu. Morris. Gênesis 1. Então Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede férteis e multiplicai-vos. Campbell. Esta agora é de uma lenda dos Bassari, povo da África Ocidental. Unumbote fez um ser humano. Seu nome era homem. E em seguida, Unumbote fez um antílope, chamado antílope. Unumbote fez uma serpente chamada serpente. E Unumbote lhes disse: a terra ainda não foi preparada. Vocês precisam tornar macia a terra em que estão sentados. Unumbote deu-lhe semente de todas as espécies e disse: plantei-nas. Morris. Gênesis 2. Então os céus e a terra ficaram prontos, e todos os seus hóspedes. E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que tinha realizado. Agora, outra vez dos índios Pima. Eu faço o mundo, e eis que o mundo está terminado. Então, eu faço o mundo, e eis, o mundo está terminado. Morris. Gênesis 1. E Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que tudo era bom. Campbell. E dos Upanishads. Então, ele se deu conta. Verdadeiramente, eu sou esta criação, pois eu a retirei de mim mesmo. Desse modo, ele se tornou a sua criação. Em verdade, aquele que conhece, isso se torna, nessa criação, um criador. Aí está a chave. Quando você sabe, isso se identifica com o princípio criativo,
que é o poder de Deus no mundo, quer dizer, dentro de você. Isso é belo. Morris. Mas o Gênesis continua. Vós comestes da árvore da qual ordenei que não comesses? E o homem disse: A mulher que me destes para estar comigo, essa mulher me deu o fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que fizeste vós? E a mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. Isso de transferir responsabilidades começou muito cedo. Campbell. É verdade, e foi muito severo com as serpentes. Além da Bassari continua no mesmo caminho. Um dia a serpente disse: Nós também devemos comer desses frutos. Por que devemos ficar com fome? O antílope disse: Mas não sabemos nada desse fruto. Então o homem e sua mulher colheram alguns frutos e comeram-nos. O Numbote desceu do céu e perguntou: Quem comeu o fruto? E eles responderam: Nós comemos. O Numbote perguntou: Quem lhes disse que podiam comer deste fruto? E eles responderam. A serpente disse: É praticamente a mesma história. Morris, o que você conclui daí? Nessas duas histórias, os protagonistas apontam um terceiro como o iniciador da queda, não é? Campbell. Sim, mas acontece que nas duas é a serpente. Em ambas as histórias, a serpente é o símbolo da vida, desfazendo-se do passado e continuando a viver. Morris, por quê? Campbell. O poder da vida leva a serpente a se desfazer de sua pele, exatamente como a lua se desfaz da própria sombra. A serpente se desfaz da pele para renascer, assim como a lua se desfaz da sombra para renascer. São símbolos equivalentes. Às vezes, a serpente ela é representada como um círculo, comendo a própria cauda. É uma imagem da vida. E a vida ela se desfaz de uma geração após outra, para renascer. E a serpente ela representa a energia e a consciência imortais engajada na esfera do tempo, constantemente atirando fora a morte e renascendo. Então existe algo extremamente horrível na vida, quando você a encara desse modo. Com isso, a serpente carrega em si o sentido da fascinação e do terror da vida simultaneamente. Além disso, a serpente ela representa a função primária da vida, sobretudo comer. A vida consiste em comer outras criaturas. Você não pensa muito a respeito quando faz uma boa refeição, mas o que está fazendo é comer algo que há pouco estava vivo. E quando você olha para a bela natureza e vê os passarinhos saltitando daqui para ali, eles estão comendo coisas. Você vê as vacas pastando, elas estão comendo coisas. A serpente é um canal alimentar que se move, isso é tudo. Ela lhe dá aquela sensação primária de espanto da vida em sua condição mais primitiva. Não há absolutamente o que discutir com este animal. A vida vive de matar e comer a si mesma, rejeitando a morte e renascendo como a lua. Este é um dos mistérios que aquelas formas simbólicas paradoxais tentam representar. Agora, em muitas culturas é dada uma interpretação positiva à serpente. Na Índia, mesmo a mais venenosa das serpentes, a Naja, é um animal sagrado e a mitológica serpente-rei é quem está ao lado do Buda. A serpente representa o poder da vida, engajado na esfera do tempo, e o da morte, não obstante eternamente viva. O mundo não é senão a sua sombra, a pele rejeitada. A serpente também era reverenciada nas tradições dos índios americanos. Era concebida como um meio muito importante de se fazer amigos. Vá aos pueblos, por exemplo, e observe a dança da serpente, do zope em que eles tomam as serpentes na boca e usam-nas para fazer amigos e depois mandam-nas de volta para as colinas. Elas são mandadas de volta para levar a mensagem humana às colinas, assim como tinham trazido a mensagem das colinas aos homens. A interação do homem com a natureza está representada nessa relação com a serpente. A serpente ela flui como a água e por isso é aquática, mas a sua língua continuamente dispara fogo. Assim, você tem aí o par de opostos reunidos na serpente. Na história cristã, a serpente é o sedutor. Campbell. Isso.
Ela representa a recusa em afirmar a vida. Na tradição bíblica que herdamos, a vida é corrupta e todo impulso natural é pecaminoso, a menos que tenha havido circuncisão ou batismo. A serpente é aquele ser que trouxe o pecado ao mundo. E a mulher é quem ofereceu a maçã ao homem. Essa identificação da mulher com o pecado, da serpente com o pecado, portanto, da vida com o pecado, é um desvio imposto à história da criação, no mito e na doutrina da queda, segundo a Bíblia. Morris. A ideia da mulher como pecadora aparece em outras mitologias? Campbell, não. Não tenho referência disso em parte alguma. O que mais se aproxima talvez seja Pandora, com a caixa de Pandora, mas não se trata de pecado, é apenas confusão. A ideia na tradição bíblica da queda é que a natureza, como a conhecemos, é corrupta, o sexo em si é corrupto e a fêmea, como epítome do sexo, é um ser corruptor. Por que o conhecimento do bem e do mal foi proibido a Adão e Eva? Sem esse conhecimento, seríamos todos um bando de bebês, ainda no Éden, sem nenhuma participação na vida. A mulher traz a vida ao mundo. Eva é a mãe deste mundo temporal. Anteriormente, você tinha um paraíso de sonho, ali no jardim do Éden, sem tempo, sem nascimento, sem morte, sem vida. A serpente que morre e ressuscita, largando a pele para renovar a vida, é o Senhor da árvore primordial, onde tempo e eternidade se reúnem. A serpente, na verdade, é o primeiro Deus do jardim do Éden. Jeová, o que caminha por ali no frescor da tarde, é apenas um visitante. O jardim é o lugar da serpente. E esta é uma velha, velha história. Existem sinetes sumerianos que remontam a 3.500 anos antes de Cristo, mostrando a serpente, a árvore e a deusa, e está oferecendo o fruto da vida ao visitante masculino. A velha mitologia da deusa está toda aí. Agora, eu vi uma coisa fantástica num filme. Muitos anos atrás, uma sacerdotisa serpente birmanesa, que tinha de trazer chuva a seu povo, abrindo caminho, montanha acima, e chamando o rei Naja para fora da sua toca, na realidade, beijando-o 3 vezes no nariz. Lá estava Naja, o doador da vida, o doador da chuva, como figura divina positiva e não negativa. Morris. Mas como você explica a diferença entre essa imagem e a imagem da serpente no Gênesis? Campbell. Existe, na realidade, uma explicação histórica baseada na chegada dos hebreus a Canaã e na subjugação do povo de Canaã. A principal divindade desse povo era a deusa, e associada à deusa estava a serpente. Este é o símbolo do mistério da vida. Os hebreus, orientados na direção do Deus masculino, rejeitaram isso. Em outras palavras, existe uma rejeição histórica da deusa mãe, implícita na história do Jardim do Éden. Morris. Essa história parece ter prestado à mulher um grande desserviço, atribuindo-lhe a responsabilidade pela queda. Por que recaiu sobre as mulheres a responsabilidade pela queda? Campbell. Elas representam a vida. O homem não chega à vida senão através da mulher. É a mulher, portanto, que nos traz a este mundo de pares de opostos e de sofrimento. Morris. Que é que o mito de Adão e Eva nos diz sobre os pares de opostos? O que é que significa? Campbell. A coisa começou com o pecado. Em outras palavras, com o abandono do mundo mitológico de sonhos no jardim do paraíso, onde não há tempo e onde o homem e a mulher sequer sabem que são diferentes um do outro. Ambos são apenas criaturas. Deus e homem são praticamente o mesmo. Deus caminha no frescor da tarde no jardim onde eles estão. Aí, eles comem a maçã, conhecimento dos opostos. E quando descobrem que são diferentes, homem e mulher, cobrem suas vergonhas. Como você vê, eles não pensaram em si mesmo como opostos. Macho e fêmea constituem uma oposição. Outra oposição é entre o homem e Deus. Deus e o mal é uma terceira oposição.
As oposições primárias são a sexual e aquela entre seres humanos e Deus. Então surge a ideia de bem e mal no mundo. Assim, Adão e Eva se expulsaram a si mesmo do jardim da unidade atemporal. E você pode dizer assim: pelo simples fato de haverem reconhecido a dualidade, saindo para o mundo, você tem de agir em termos de pares de opostos. Existe uma imagem hindu que mostra um triângulo, que a deusa mãe e um ponto no centro do triângulo, que é a energia do transcendente, ingressando na esfera do tempo. Então, a partir desse triângulo, formam-se pares de triângulo em todas as direções. Do 1 provém 2, e todas as coisas na esfera do tempo são pares de opostos. Assim, essa é a mudança de consciência, da consciência da identidade para a consciência de participação na dualidade. Então, você se encontra na esfera do tempo. Morris. Estará a história tentando dizer que, antes do que aconteceu nesse jardim para nos destruir, havia a unidade da vida? Campbell. É uma questão de planos e de consciência. Não tem nada a ver com o que tem acontecido. Existe o plano de consciência em que você pode se identificar com o que transcende os pares de opostos. Morris. Quem vem a ser? Campbell. Inominável. Inominável. Transcende todos os nomes. Morris. Deus? Campbell. Deus é uma palavra ambígua em nossa língua, pois parece referir a alguma coisa conhecida, mas o transcendente é desconhecido e incognoscível. Deus, em suma, transcende qualquer coisa, mesmo o nome Deus. Deus está além de nomes e formas. Mestre Eckhart disse que a suprema e mais alta renúncia é abandonar Deus por Deus, abandonar a noção de Deus por uma experiência daquilo que transcende a todas as noções. O mistério da vida está além de toda concepção humana. Tudo o que conhecemos é limitado pela terminologia dos conceitos de ser e não ser. Plural e singular, verdadeiro e falso. Sempre pensamos em termos de opostos, mas Deus, o Supremo, está além dos pares de opostos e já contém em si tudo. Morris. Por que pensamos em termos de opostos? Campbell. Porque não podemos pensar de outro modo. Morris. Essa é a natureza da realidade em nosso tempo. Campbell. Essa é a natureza de nossa experiência da realidade. Morris. Homem, mulher, vida, morte, bem, mal. Campbell. Eu e você. Isto e aquilo. Verdadeiro e falso. Tudo tem o seu oposto, mas a mitologia sugere que sob essa dualidade existe uma singularidade em relação à qual a dualidade desempenha um papel de jogo de sombras. A eternidade está apaixonada pela produção do tempo, diz o poeta Blake. Morris. Que significa isso de a eternidade estar apaixonada pela produção do tempo? Campbell. A fonte da vida temporal é a eternidade, e a eternidade se derrama a si mesma no mundo. É a ideia mítica básica do Deus que se torna múltiplo em nós. Na Índia, o Deus que repousa em mim é chamado o habitante do corpo. Identificar-se com esse aspecto divino e imortal de você mesmo é identificar-se com a divindade. Ora, a eternidade está além de todas as categorias de pensamento. Este é um ponto fundamental em todas as grandes religiões do Oriente. Nosso desejo é pensar a respeito de Deus, e Deus é um pensamento, Deus é um nome, Deus é uma ideia. Mas sua referência é a algo que transcende a todo pensamento. O supremo mistério de ser está além de todas as categorias de pensamento. Como Kant disse, a coisa em si é não coisa. Transcende a coisidade
e vai além de tudo o que poderia ser pensado. As melhores coisas não podem ser ditas porque transcendem o pensamento. As coisas um pouco menos boas são mal compreendidas porque são os pensamentos que supostamente se referem àquilo a respeito de que não se pode pensar. E logo após dessas vêm as coisas das quais falamos. E o mito é aquele campo de referência, aquilo que é absolutamente transcendente. Aquilo que não pode ser conhecido ou nomeado, exceto através de nossa débil tentativa de traduzi-lo em palavras. Campbell. A suprema palavra em nossa língua para o transcendente é Deus. Mas aí você tem um conceito, percebe? Você pensa em Deus como Pai e agora nas religiões em que o Deus ou o Criador é a mãe e o mundo inteiro é o corpo dela. Fora daí não há nada. O Deus masculino geralmente está em alguma outra parte, mas masculino e feminino são dois aspectos de um só princípio. A divisão da vida em sexo foi uma divisão tardia. Biologicamente, a ameba não é macho nem fêmea. E as células primitivas são apenas células. Elas se dividem e se tornam duas por reprodução assexual. Não sei em que estágio a sexualidade aparece, mas é um estágio tardio. Eis porque é absurdo falar em Deus como deste ou daquele sexo. O poder divino é anterior à separação sexual. Morris. Mas não é o único meio de que o ser humano dispõe para tatear essa imensa ideia e consignar-lhe uma linguagem que ele ou ela entenda? Deus ele, Deus ela. Campbell. Sim, mas você compreende mal se pensa na coisa como um ele ou ela. O ele ou ela é um trampolim para lançar você na direção do transcendente, e transcendente significa transcender, ir além da dualidade. Tudo na esfera de tempo e espaço é dual. A encarnação aparece ou como macho ou como fêmea, e cada um de nós é a encarnação de Deus. Você nasce com apenas um aspecto da sua verdadeira dualidade metafísica. Pode-se dizer, isso está representando nas religiões dos mistérios em que o indivíduo ele progride através de uma série de iniciações que abrem o seu interior para uma profundidade de si mesmo cada vez maior, até que chega um momento em que se dá conta de que é, ao mesmo tempo, mortal e imortal, macho e fêmea. Morris, você acha que chegou a existir um lugar como o Jardim do Éden? Campbell, claro que não. O Jardim do Éden é uma metáfora para aquela inocência que desconhece o tempo, desconhece os opostos e vem a ser o centro primordial a partir do qual a consciência se dá conta das mudanças. Morris, mas se existe na ideia do Éden essa inocência, o que acontece com ela? Não está ela abalada, dominada e corrompida pelo medo? Campbell, é isso mesmo. Há uma história maravilhosa sobre o Deus da identidade que disse, eu sou, e assim que disse eu sou, teve medo. Morris, por quê? Campbell, porque passou a ser uma entidade no tempo. Então pensou, de que eu poderia ter medo se sou a única coisa que existe? E assim que o disse, ele sentiu-se solitário e quis que houvesse outro ali. Então sentiu desejo, aí cindiu-se, dividiu-se em dois, tornou-se macho e fêmea e originou-se o mundo. Medo é a primeira experiência do feto no útero. Há um psiquiatra tchecoslovaco, Stanislav Grof, vivendo agora na Califórnia, que por muitos anos ele tratou pessoas com LSD. E ele descobriu que muitos reviviam a experiência do nascimento. E nesse reviver, o primeiro estágio era o do feto no útero, sem nenhuma consciência de eu ou de ser. Então, imediatamente antes do nascimento, começa o ritmo do útero e aí surge o terror. Medo é a primeira coisa, a coisa que diz eu. Então, advém o terrível estágio de nascer, a difícil passagem através do canal do nascimento e então, meu Deus, a luz. Você pode imaginar isso? Não é desconcertante que isso repita exatamente o que o mito narra? Que a identidade disse eu sou e imediatamente sentiu medo? E aí?
quando se deu conta de que estava só, sentiu desejo de outro e se tornou dois. É a irrupção no mundo da luz e dos pares de opostos. Morris, o que diz o mito a respeito de termos tantas coisas em comum? Muitas dessas histórias contendo elementos semelhantes. O fruto proibido, a mulher, por exemplo, esses mitos, essas histórias da criação, contêm um não farás. O homem e a mulher se rebelam contra essa proibição e se afastam por sua conta. E depois de ler sobre essas coisas durante anos e anos, ainda estou perplexo com as similaridades que existem em culturas tão afastadas. Campbell. Há um motivo padrão do conto folclórico chamado A Coisa Proibida. Lembra-se do Barba Azul, que diz à mulher, não abra aquele armário? E aí sempre há alguém que desobedece. Na história do Velho Testamento, Deus aponta para a coisa proibida. Ora, Deus com certeza sabia muito bem que o homem ia comer o fruto proibido. Mas só procedendo assim é que o homem poderia se tornar o iniciador de sua própria vida. A vida, na realidade, começou com aquele ato de desobediência. Morris, como você explica essas similaridades? Campbell. Há duas explicações. Uma é que a psíquica humana é essencialmente a mesma em todo mundo. A psíquica é a experiência interior do corpo humano, que é essencialmente o mesmo para todos os seres humanos, com os mesmos órgãos, os mesmos instintos, os mesmos impulsos, os mesmos conflitos e os mesmos medos. A partir desse solo comum, constitui-se o que Jung chama de arquétipos, que são as ideias em comum dos mitos. Morris, que são arquétipos? Campbell, são ideias elementares que poderiam ser chamadas ideias de base. Jung falou dessas ideias como arquétipos do inconsciente. Arquétipo é um termo mais adequado, pois ideia elementar sugere trabalho mental. Arquétipo do inconsciente significa que vem de baixo. A diferença entre os arquétipos junguianos do inconsciente e os complexos de Freud é que aqueles são manifestações dos órgãos do corpo e de seus poderes. Os arquétipos têm base biológica, enquanto o inconsciente freudiano é uma acumulação de experiências traumáticas reprimidas no curso de uma vida individual. O inconsciente freudiano é o inconsciente pessoal, biográfico. Os arquétipos do inconsciente de Jung são biológicos. O aspecto biográfico é secundário no caso. Em todo o mundo, em diferentes épocas da história humana, esses arquétipos ou ideias elementares apareceram sob diferentes roupagens. As diferenças nas roupagens decorrem do ambiente e das condições históricas. São essas diferenças que o antropólogo se esforça por identificar e comparar. Agora, existe também a contra-teoria da difusão, que pretende dar conta da similaridade dos mitos. Por exemplo, a arte de lavrar o solo avança a partir da área em que se desenvolve primeiro, levando consigo uma mitologia que tem a ver com a fertilização da terra, com plantar e cultivar plantas alimentícias. Mitos como aquele antes descrito de matar uma divindade, cortá-la em pedaços, enterrar as partes e daí o crescimento das plantas alimentícias. Um mito desse tipo acompanhará uma tradição agrária ou lavradora, mas você não encontrará numa cultura voltada para a caça. Assim, há aspectos tanto históricos como psicológicos nessa questão da similaridade dos mitos. Morris, os seres humanos, eles endossam muitas dessas histórias de criação, à procura de que você acha que estamos quando endossamos um desses mitos. Campbell, acho que buscamos uma forma de experimentar o mundo, que nos abre para o transcendente, que o informa e que, ao mesmo tempo, nos informa dentro deles. Isso é o que as pessoas querem, isso é o que a alma pede. Morris, quer dizer que buscamos uma espécie de acordo com o mistério que informa
a todas as coisas. Isso que você chama de vasto chão de silêncio que todos partilhamos? Campbell, sim. Mas não apenas para encontrá-lo, e sim para encontrá-lo verdadeiramente em nosso ambiente e em nosso mundo. Para reconhecê-lo e para adquirir alguma espécie de aprendizagem que nos habilitará a experimentar a presença divina. Morris, no mundo e em nós. Campbell, na Índia existe uma bela saudação em que as palmas das mãos elas se juntam e você se inclina na direção da outra pessoa. Sabe o que isso significa? Morris, não. Campbell, a posição das palmas unidas é o que fazemos quando rezamos, não é mesmo? Segundo essa saudação, o Deus que está em você reconhece o Deus que está no outro. E essa gente ela tem consciência da presença divina em todas as coisas. Quando entra num lar indiano como convidado, você é recebido como uma deidade em visita. Morris. Mas as pessoas que contaram essas histórias, que acreditaram nela e que agiram em função delas, não estariam fazendo perguntas mais simples? Não estariam perguntando, por exemplo, quem fez o mundo, por que o mundo foi feito? Não serão estas as perguntas que essas histórias de criação estarão querendo formular? Campbell, não. É através de respostas como aquela que eles se apercebem de que o Criador está presente em todo o mundo. Você entende o que eu quero dizer? Essa história dos Upanishads que acabamos de relembrar, eu vejo que sou esta criação, expresso Deus. Quando você se dá conta de que Deus é a criação e que você é uma criatura, percebe que Deus está dentro de você, assim como dentro do homem ou mulher com quem você conversa. Assim se dá a conscientização de dois aspectos de uma divindade. Existe um motivo mitológico básico de que na origem tudo era um. Então houve a separação, céu e terra, macho e fêmea e assim por diante. Como foi que perdemos contato com a unidade? Você pode dizer que a separação foi culpa de alguém. Eles comeram um fruto errado ou dirigiram a Deus as palavras erradas, que o deixaram furioso e ele se afastou. Por isso, agora, o Eterno, de algum modo, está longe de nós e temos de encontrar um meio de estabelecer contato com ele. Existe um outro tema no qual o homem é concebido como tendo vindo, não do alto, mas do útero da terra-mãe. Frequentemente nessas histórias há uma grande escada ou corda pela qual as pessoas sobem. Os últimos a querer se evadir são dois indivíduos grandes, muito gordos e pesados, e eles agarram a corda e no estalo ela se rompe. Assim ficamos separados de nossa fonte. Em certo sentido, por causa da nossa mentalidade, estamos de fato separados, e o problema é reatar a corda rompida. Morris. Às vezes penso que os homens e mulheres primitivos talvez contassem essas histórias apenas para se entreter. Campbell, não. Não são histórias de entretenimento. Sabemos que não são histórias de entretenimento porque só podem ser contadas em certas épocas do ano e sob certas condições. Há duas ordens de mitos. Os grandes mitos, como os da Bíblia, por exemplo, são os mitos do templo ou dos grandes rituais sagrados. São explicativos dos ritos por meio dos quais as pessoas vivem em harmonia entre si e com o universo. É normal o entendimento dessas histórias como alegóricas. Morris, você acha que os primeiros seres humanos que contaram a história da criação tinham alguma consciência intuitiva da natureza alegórica dessas histórias? Campbell, sim. Eles o faziam como se fosse assim, a noção de que alguém literalmente fez o mundo. Isso é tido como artificialismo. É a maneira infantil de pensar. A mesa existe, logo alguém fez a mesa. O mundo aí está, logo alguém o terá feito. Existe um outro ponto de vista que envolve emanação e precipitação, sem personificação. Um som precipita ar, depois fogo, depois terra e água. E é assim que surge o mundo. Todo o universo está incluído nesse primeiro som, nessa vibração, que então conduz todas as coisas à fragmentação na esfera do tempo. Desse ponto de vista, não há ninguém lá fora que dissesse que isto se faça. Em quase todas as culturas há duas ou três histórias de criação e não apenas uma.
Há duas na Bíblia, embora as pessoas considerem somente uma. Você se lembra no Jardim do Éden da história do capítulo 2? Deus pensa numa forma de entreter Adão, que ele tinha criado, para ser seu jardineiro e para tomar conta do seu jardim. Esta é uma velha, velha história tomada de empréstimo aos antigos sumerianos. Os deuses queriam alguém que tomasse conta do seu jardim e cultivasse os alimentos de que eles necessitavam. Por isso criaram um homem. Este é o pano de fundo do mito dos capítulos 2 e 3 do Gênesis. Mas o jardineiro de Jeová era entediado, então Deus tenta inventar brinquedos para ele. Cria os animais, mas tudo que o homem pode fazer é nomeá-los. Aí Deus concebe essa magnífica ideia de extrair do próprio corpo do homem a alma da mulher, que é uma história de criação muito diferente daquela do capítulo 1 do Gênesis, em que Deus criou Adão e Eva juntos, à sua imagem como macho e fêmea. Ali, Deus, ele próprio, é o andrógeno primordial. A história do capítulo 2 é de longe mais antiga, tendo se originado talvez por volta do século 8 a.C. Enquanto a do capítulo 1 provém de um assim chamado texto sacerdotal de cerca do século 4 a.C. ou mais tarde. Na história hindu da identidade que sentiu medo, depois desejo, então decidiu-se em dois. Temos a contraparte do Gênesis 2. No Gênesis, é o homem e não Deus que se divide em dois. A lenda grega, contada por Aristófanes no Banquete de Platão, é outra história dessa espécie. Aristófanes diz que, no início, havia criaturas compostas de partes que correspondem, agora, a dois seres humanos. Essas criaturas eram de três tipos: macho, macho e fêmea, fêmea. Os deuses, então, dividiram a todos em dois. Uma vez separados, tudo o que pensaram fazer foi abraçar-se uns aos outros de novo, a fim de reconstruir as unidades originais, e por isso passamos nossas vidas tentando encontrar para tornar a abraçar nossas metades. Morris, você está sugerindo que a mitologia é o estudo de uma única grande história da espécie humana. Qual é essa grande história única? Campbell, que nós procedemos de um só fundamento de ser, como manifestações na esfera do tempo. E a esfera do tempo é uma espécie de jogo de sombras, sobre um fundamento atemporal, jogando o jogo na esfera da sombra. Você empenha o seu lado da polaridade com todo o vigor. Mas você sabe que o seu inimigo, por exemplo, é apenas o outro lado do que você poderia ver, enquanto você mesmo, caso pudesse, situar-se numa posição medial. Mowers. Então, a grande história única é nosso esforço para encontrar nosso lugar em cena? Campbell. Para entrar em acordo com a grande sinfonia que é o mundo, para colocar a harmonia do nosso corpo em acordo com essa harmonia. Mowers. Quando leio essas histórias, qualquer que seja a cultura ou origem, eu tenho uma sensação de maravilhamento diante do espetáculo da imaginação humana, tateando na tentativa de compreender esta existência, investindo em sua breve jornada tão transcendentes possibilidades. Isso já lhe aconteceu? Campbell. Eu penso na mitologia como a pátria das musas, as inspiradoras da arte, as inspiradoras da poesia. Encarar a vida como um poema é a você mesmo, como participante de um poema, é o que o mito faz por você. Mowers. Um poema? Campbell. Quer dizer um vocabulário, não de palavras, mas de atos e aventuras, que conota algo transcendente à ação localizada, de modo que você se sinta sempre em acordo com o ser universal. Morris. Quando leio esses mitos, simplesmente me dou conta do mistério disso tudo. Podemos pressupor, mas não penetrar? Campbell. Eis o ponto. Aquele que pensa ter encontrado a verdade definitiva está enganado.
Existe um verso muito citado em sânscrito que também aparece no Tai Te Ching chinês. Aquele que pensa que sabe, não sabe. E aquele que sabe, que não sabe, sabe. Pois nesse caso, saber é não saber. E não saber é saber. Morris, longe de minar minha fé. Seu trabalho com a mitologia liberou minha fé das prisões culturais a que ela tinha sido sentenciada. Campbell, liberou a minha própria fé e sei que fará o mesmo com quem quer que aprenda a mensagem. Morris, alguns mitos são mais ou menos verdadeiros do que outros. Campbell, todos são verdadeiros em diferentes sentidos. Toda mitologia tem a ver com sabedoria da vida relacionada a uma cultura específica, numa época específica. Integra o indivíduo na sociedade e a sociedade no campo da natureza. Une o campo da natureza à minha natureza. É uma força harmonizadora. Nossa própria mitologia, por exemplo, se baseia na ideia de dualidade, bem e mal, céu e inferno. Com isso, nossas religiões tendem a dar ênfase à ética, pecado e expiação, certo e errado. Morris, a tensão dos opostos, amor, ódio, morte e vida. Campbell, Ramara Krishna disse uma vez que se você pensa apenas em seus pecados, então você é um pecador. Quando li isso, pensei na minha infância, indo à confissão aos sábados, meditando em todos os pequenos pecados que tinha cometido durante a semana. E agora eu penso que alguém pode chegar lá e dizer: abençoai-me, Pai, pois eu tenho sido bom. Aqui estão os bons atos que pratiquei durante a semana. É preciso que cada um identifique sua autoimagem, mas com o positivo do que com o negativo. Como você pode ver, a religião, na verdade, é uma espécie de segundo útero. Seu desígnio é trazer essa coisa extremamente complexa, que é um ser humano, a maturidade, o que significa ser automotivado, autoconduzido. Mas a ideia do pecado o coloca numa posição servil a vida toda. Morris, mas não é essa a ideia cristã da criação e da queda? Campbell, certa vez eu assisti à conferência de um maravilhoso velho filósofo, Zen, Dr. D.T. Suzuki. Ele parou em pé com as mãos lentamente roçando as faces e disse: Deus contra homem, homem contra Deus, homem contra a natureza, natureza contra homem e natureza contra Deus, Deus contra a natureza. Que religião estranha. Morris, bem, eu muitas vezes tenho tentado imaginar o que pensaria um membro de uma tribo de caçadores das planícies americanas ao contemplar a criação de Michelangelo. Campbell, este não é certamente o Deus de outras tradições. Nas outras mitologias, o indivíduo se coloca em acordo com o mundo, com sua mistura de bem e de mal. Mas no sistema religioso do Oriente Próximo, você se identifica com o bem e luta contra o mal. As tradições bíblicas do judaísmo, do cristianismo e do islamismo falam com menosprezo das assim chamadas religiões da natureza. A mudança de uma religião da natureza para uma religião sociológica torna difícil para nós religar-nos à natureza. Mas, na verdade, todos esses símbolos culturais são permanentemente passíveis de serem interpretados em termos de sistemas psicológicos e cosmológicos, se você quiser encará-los dessa maneira. Toda religião é verdadeira, de um modo ou de outro, verdadeira quando compreendida metaforicamente. Mas se ela se aferrar às suas próprias metáforas, interpretando-as como fatos, então haverá problemas. Morris. O que é metáfora? Campbell. Metáfora é uma imagem que sugere alguma outra coisa. Por exemplo, se eu digo a alguém, você é uma víbora, eu não estou sugerindo que a pessoa seja literalmente uma víbora. Víbora é uma metáfora. Nas tradições religiosas, a metáfora
remete a algo transcendente, que não é literalmente coisa alguma. Aceitar a metáfora como autorreferente equivale a ir ao restaurante, pedir o cardápio e, deparando ali com a palavra bife, começar a comer o cardápio. Por exemplo, Jesus ascendeu ao paraíso. A denotação seria de que alguém subiu ao céu, e é isso literalmente o que está sendo dito. Mas se fosse de fato esse o sentido da mensagem, então teríamos de jogá-la fora, porque não teria havido nenhum lugar como esse onde Jesus literalmente pudesse ir. Sabemos que Jesus não podia ter ascendido ao paraíso, pois não existe nenhum paraíso físico em qualquer parte do universo. Mesmo que ascendesse à velocidade da luz, Jesus ainda estaria na galáxia. A astronomia e a física simplesmente eliminariam isso como possibilidade física literal. Mas se você ler Jesus ascendeu ao paraíso, em termos de sua conotação metafórica, entenderá que ele foi para dentro, não para o espaço exterior, mas para o espaço interior, para o lugar de que provém todas as coisas, para a consciência que é a fonte de todas as coisas, para o reino do paraíso interior. As imagens estão aí fora, mas seu reflexo é interior. O fato é que nós poderíamos ascender com ele caminhando para dentro. É a imagem do retorno à fonte, alfa e ômega, deixando para trás a fixação no corpo e caminhando na direção da fonte dinâmica do corpo. Mowers, você não está minando uma das grandes doutrinas tradicionais da fé cristã clássica, a de que o sepultamento e a ressurreição de Jesus prefiguram o nosso próprio sepultamento e ressurreição? Campbell. Isso seria um erro de leitura do símbolo. Seria ler as palavras em termos de prosa e não em termos de poesia. Ler a metáfora em termos de denotação e não de conotação. Mowers. E a poesia atinge a realidade invisível. Campbell. Aquilo que está além do próprio conceito de realidade que transcende todo o pensamento. O mito coloca você lá, o tempo todo, fornece um canal de comunicação com o mistério que você é. Shakespeare disse que a arte é um espelho voltado para a natureza. E é isso mesmo, natureza é a sua própria natureza. E todas essas maravilhosas imagens poéticas da mitologia se referem a algo dentro de você. Quando sua mente se deixa simplesmente aprisionar pela imagem ali fora, impedindo que se dê a referência a você mesmo, nesse caso você terá lido mal a imagem. O mundo interior é o mundo das suas exigências, das suas energias, da sua estrutura, das suas possibilidades que vão ao encontro do mundo exterior. E o mundo exterior é o campo da sua encarnação. É aí que você está. E é preciso manter os dois, interior e exterior, em movimento. Como disse Novalis, o pouso da alma é aquele lugar onde o mundo interior e o exterior se encontram. Morris. Então, a história de Jesus ascendendo ao paraíso é uma mensagem numa garrafa de uma praia que alguém tinha visitado antes. Campbell. Exatamente. Jesus o fez. Ora, de acordo com a maneira corrente de se pensar sobre a religião cristã, não podemos identificar-nos com Jesus, devemos imitá-lo. Dizer eu e o Pai somos um, como Jesus disse, seria blasfêmia para nós. Entretanto, no Evangelho de São Thomas, desenterrado no Egito há cerca de 40 anos, Jesus disse: Aquele que beber da minha boca se tornará como eu, e eu serei ele. Pois bem, isso vem a ser exatamente budismo. Todos nós somos manifestações da consciência do Buda ou da consciência de Cristo, apenas não o sabemos. A palavra Buda significa aquele que despertou, e é o que todos devemos fazer, despertar para a consciência de Cristo ou do Buda dentro de nós. Isso é blasfêmia no pensamento cristão usual, mas é a verdadeira essência do gnosticismo cristão e do Evangelho de São Thomas. Morris. A reencarnação também é uma metáfora? Campbell. Com certeza. Quando as pessoas perguntam, você acredita em reencarnação? Eu tenho apenas que dizer, reencarnação, como o paraíso, é uma metáfora.
A metáfora que na cristandade corresponde à reencarnação é o purgatório. Se alguém morrer com uma fixação tal nas coisas deste mundo que seu espírito não esteja apto ainda a contemplar a visão beatífica, então deverá sofrer a purgação. Deverá ser inteiramente purgado de suas limitações. Limitação é aquilo que se chama pecado, e pecado é simplesmente um fator limitador que cerceia sua consciência, fixando-a em uma condição inapropriada. Na metáfora oriental, caso morra nessa condição, você voltará para viver mais experiências destinadas a clarificar, clarificar e clarificar, até que se liberte de todas essas fixações. A mônada reencarnante é o principal herói do mito oriental. A mônada assume várias personalidades vida após vida. Pois bem, a ideia de reencarnação não é de que você e eu, com as personalidades que temos, iremos reencarnar. A personalidade é justamente aquilo de que a mônada se desfaz. Então a mônada assume outro corpo, masculino ou feminino, dependendo das experiências necessárias para ver-se livre dos apegos que aprendem a esfera do tempo. Morris. E o que sugere a ideia de reencarnação? Campbell sugere que você é mais do que pensa. Existem dimensões do seu próprio ser e um potencial de realizações e ampliação da consciência que não estão incluídos no conceito que você faz de si mesmo. Sua vida é mais profunda e ampla do que você a concebe aqui. O que você está vivendo é só uma fração infinitesimal daquilo que realmente se abriga no seu interior. Aquilo que lhe dá vida, alento e profundidade. E você pode viver em termos dessa profundidade. E quando chega a essa experiência, você percebe instantaneamente que é disso que falam todas as religiões. Morris. Isso vem a ser um motivo básico nas histórias mitológicas através dos tempos? Campbell. Não. A ideia da vida como provação por meio da qual você se liberta de uma espécie de prisão pertence às religiões mais desenvolvidas. Não tenho notícia de nada semelhante nas mitologias aborígenes. Morris. Qual é a origem disso? Campbell. Não sei. Deve ter se originado de pessoas com poder e profundidade espirituais que sentiram que suas vidas eram inadequadas ao aspecto ou dimensão espiritual de seus seres. Morris. Você diz que as elites criam os mitos, que os xamãs, os artistas e outros que empreendem a jornada na direção do desconhecido voltam para criar os mitos. Mas e quanto às pessoas comuns? Elas não criam as histórias de Paul Bunwai, por exemplo? Campbell. Sim, mas isso não é um mito. Isso não atinge o nível do mito. Disse que os profetas e os chamados rishis da Índia ouviram as escrituras. Pois bem, qualquer um pode apurar os ouvidos, mas nem todos terão efetivamente a capacidade de ouvir as escrituras. Morris. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Campbell. É necessário um treinamento para ajudá-lo a ouvir os ouvidos, para que você possa começar a ouvir metaforicamente em vez de literalmente. Tanto Freud quanto Jung perceberam que o mito se enraiza no inconsciente. Então, qualquer um que se entregue a um trabalho de criação literária sabe que a gente se abre, se entrega e o livro nos fala e se constrói a si mesmo. Até certo ponto, você se torna o portador de algo que lhe foi transmitido por aquilo que se chama as musas ou, em linguagem bíblica, Deus. Isso não é força de expressão, isso é um fato. Uma vez que a inspiração provém do inconsciente e uma vez que a mente das pessoas de qualquer pequena sociedade tem muito em comum no que diz respeito ao inconsciente, aquilo que o xamã ou o vidente traz à tona é algo que existe latente em qualquer um, aguardando ser trazido à tona. Assim, ao ouvir a história do vidente, é comum alguém dizer: hã? Esta é a minha história. É alguma coisa que eu sempre quis dizer,
mas nunca fui capaz. E é preciso que haja um diálogo, uma interação entre o vidente e a comunidade. O vidente que diz coisas que os membros da comunidade não querem ouvir é simplesmente ineficiente e certamente será marginalizado. Morris quer dizer que quando falamos de contos populares, estamos falando não de mitos, mas de histórias que pessoas comuns contam para se entreterem umas às outras ou para expressar um nível de existência que está aquém daquele dos grandes peregrinos espirituais? Campbell, sim. O conto popular se destina ao entretenimento. O mito se destina à instrução espiritual. Há um dito sábio na Índia a respeito dessas duas ordens de mito, a ideia popular e a ideia fundamental. O aspecto popular é chamado dese, que significa provinciano, tendo que ver com a sociedade, isto é, para os jovens. E é por esse meio que os jovens são admitidos no interior da sociedade e ensinados a sair e matar monstros. Pois bem, aqui está um traje de guerreiro. Temos um trabalho para você. Mas também existe a ideia fundamental, a palavra sânscrita, e para isso é marga e significa caminho. É a trilha de volta a você mesmo. O mito provém da imaginação e leva de volta a ela. A sociedade ensina o que são os mitos e em seguida o libera para que em suas meditações você possa seguir o caminho certo. As civilizações se baseiam em mitos. A civilização da Idade Média se baseia no mito da queda do paraíso, na redenção pela cruz e na doação ao homem da graça da redenção por meio dos sacramentos. A catedral era o centro do sacramento e o castelo o centro protetor da catedral. Você tem aí duas formas de governo, o governo do espírito e o governo da vida física, ambos em acordo com a mesma e única fonte, qual seja a graça da crucificação. Morris. Mas nessas duas esferas as pessoas contam muitas histórias de duendes e feiticeiros. Campbell. Existem três centros do que pode ser chamada a criatividade mitológica e folclórica da Idade Média. Um deles é a catedral, associada a mosteiros e eremitérios. Outro é o castelo. E o terceiro é a cabana, habitação popular. Então, a catedral, o castelo e a cabana. Em qualquer área de civilização desenvolvida, você encontrará a mesma coisa: o templo, o palácio e a cidade. São três centros geradores, mas como se trata de uma só civilização, todos operam no mesmo campo simbólico. Mowers. Mesmo campo simbólico? Campbell. O campo simbólico se baseia nas experiências das pessoas de uma dada comunidade, num dado tempo e espaço. Os mitos estão tão intimamente ligados à cultura, a tempo e espaço que, a menos que os mitos e a metáfora se mantenham vivos por uma constante recriação através das artes, a vida simplesmente os abandona. Morris. Quem fala através de metáforas hoje? Campbell. Todos os poetas. A poesia é uma linguagem metáfora. Morris. Uma metáfora sugere potência, aquilo que é potencial. Campbell. Sim, mas também sugere o ato que se esconde por trás do aspecto visível. A metáfora é a máscara de Deus, através da qual a eternidade pode ser vivenciada. Morris, você fala de poetas e artistas. E quanto ao clero? Campbell, penso que o nosso clero não está, na verdade, realizando o trabalho que lhe é devido. O clero ele não fala sobre as conotações das metáforas, mas se atém obstinadamente à ética do bem e do mal. Morris, por que os sacerdotes eles não se tornaram os xamãs da sociedade americana? Campbell, a diferença entre um sacerdote e um xamã é que o primeiro é um funcionário e o segundo é alguém que teve uma experiência. Na nossa tradição, é o monge que procura a experiência, enquanto o sacerdote é aquele que estudou para servir a comunidade. Eu tive um amigo que assistiu a um encontro internacional das ordens meditativas católico-romanas, que teve lugar em Bangkok.
E ele me contou que os monges católicos, eles não tinham dificuldade em compreender os monges budistas, mas o clero das duas religiões é que era incapaz de entender um ao outro. A pessoa que teve uma experiência mística sabe que toda tentativa de expressá-la simbologicamente é imperfeita. Os símbolos, eles não traduzem a experiência, apenas a sugerem. Então, se você não teve a experiência, como saber de que se trata? Tente explicar o prazer de esquiar a alguém que viva nos trópicos e nunca viu neve. É necessário que haja experiência para aprender a mensagem, alguma pista. Do contrário, você não ouve o que lhe estão dizendo. Morris. A pessoa que tem a experiência, ela deve expressá-la da melhor maneira que possa, através de imagens. Parece-me que perdemos em nossa sociedade a arte de pensar por imagens. Campbell. Com certeza perdemos. Nosso pensamento é predominante, discursivo, verbal e linear. Há mais realidade numa imagem do que numa palavra. Morris. Você já pensou que é essa ausência da experiência religiosa, do êxtase, da alegria, essa negação da transcendência na nossa sociedade que conduz tantos jovens ao uso de drogas? Campbell, perfeitamente de acordo. Este é o caminho. Morris, o caminho? Campbell, para uma experiência. Morris, e a religião não pode fazer isso? Ou a arte? Campbell, podia, mas agora já não o faz. As religiões elas se voltam para problemas sociais, para a ética e não para a experiência mística. Morris, então você acha que a grande vocação da religião é a experiência? Campbell, um dos aspectos maravilhosos do ritual católico é a comunhão. Lá você é ensinado que este é o corpo e o sangue do Salvador. E você o toma, volta-se para o seu interior e eis Cristo agindo dentro de você. É uma maneira de estimular a meditação sobre como vivenciar o Espírito em você. Você observa pessoas retornando da comunhão e elas estão voltadas para dentro. Realmente estão. Na Índia, eu vi um aro vermelho sendo colocado em volta de uma pedra, que então passou a ser encarada como encarnação do mistério. Você normalmente pensa nas coisas em termos práticos, mas poderia pensar em qualquer coisa em termos de mistério. Por exemplo, isto é um relógio, mas é também uma coisa imersa no ser. Você pode pousá-lo aqui, desenhar um aro em volta dele e encará-lo nessa dimensão. Essa é a base do que se chama consagração. Morris, em que sentido? O que se pode extrair do relógio que você está usando? Que espécie de mistério ele revela? Campbell, o relógio é uma coisa, não é? Morris, é. Campbell, você sabe realmente o que é uma coisa? O que a fundamenta é algo no tempo e no espaço. Pense em como é misterioso que alguma coisa possa ser. O relógio se torna o centro de uma meditação, o centro do mistério inteligível de ser que está em toda parte. E este relógio é agora o centro do universo, o ponto em repouso do mundo que se move. Morris, aonde leva a meditação? Campbell, bem, depende do talento de cada um. Morris, você fala do transcendente. O que é o transcendente? O que acontece às pessoas no transcendente? Campbell, transcendente é um termo técnico filosófico, traduzido de dois modos diferentes. Na teologia cristã, refere-se a Deus como um ser além ou fora do campo da natureza. É uma maneira materialista de falar do transcendente, porque leva a pensar em Deus como um fato espiritual, existente em algum lugar aí fora. Foi Hegel que falou de nosso Deus antropomórfico, como o vertebrado gasoso, uma ideia de Deus adotada por muitos cristãos. Ou então, ele é concebido como um velho barbudo, com um temperamento não muito agradável. Mas transcendente significa propriamente aquilo que está além de todos os conceitos. Kant nos ensina que todas as nossas experiências estão limitadas por tempo e espaço, e elas ocorrem no espaço e no curso do tempo. Tempo e espaço formam as vias sensíveis que moldam as nossas experiências.
Nossos sentidos estão limitados pelo campo de tempo e de espaço, e nossas mentes estão limitadas pela moldura das categorias de pensamento. Mas a coisa suprema, que não é coisa com a qual estamos tentando entrar, não é limitada desse modo. Nós a limitamos na medida em que pensamos nela. O transcendente transcende todas essas categorias de pensamento. Ser e não ser são categorias. A palavra Deus se refere propriamente àquilo que transcende o pensamento mais a palavra. Deus em si é algo pensado. Pois bem, você pode personificar Deus de muitas e muitas maneiras. Existe um Deus? Existem vários? Isso são meras categorias de pensamento. Aquilo de que você está falando e tentando aprender pelo pensamento transcende tudo isso. Um dos problemas com Jeová, como se dizia nos velhos textos gnósticos cristãos, é que ele se esqueceu de que era uma metáfora. Então ele pensou que era um fato. E quando ele disse, eu sou Deus, ouviu-se uma voz a dizer, você está enganado, Samael. Samael significa Deus cego, cego em termos da luz infinita da qual ele é uma manifestação histórica local. Isto é conhecido como a blasfêmia de Jeová, aquele que pensou que era Deus. Morris, você está dizendo que Deus não pode ser conhecido? Campbell, eu digo que a coisa suprema, seja o que for, está além das categorias de ser e não ser. Ela é ou não é? Como disse o Buda, segundo testemunhas, é e não é ao mesmo tempo, nem é, nem deixa de ser. Deus, como supremo mistério do ser, está além do pensamento. Há uma história belíssima num dos Upanishads sobre o deus Indra. Aconteceu numa certa época que um monstro gigantesco engoliu toda a água da terra, de modo que houve uma terrível seca e o mundo se viu em péssimas condições. Indra levou algum tempo até se dar conta de que possuía uma caixa repleta de raios e tudo o que tinha a fazer era lançar um deles sobre o monstro, fazendo-o explodir. Quando ele fez isso, as águas jorraram e o mundo se refrescou. E Indra disse, que sujeito formidável eu sou. Assim, pensando no sujeito formidável que era, Indra se dirige à montanha cósmica, que é a montanha do centro do mundo, e decide construir um palácio à altura do seu valor. O melhor carpinteiro dos deuses pôs-se a trabalhar e rapidamente o palácio está erguido e em excelentes condições. Mas cada vez que vai inspecioná-lo, Indra tem ideias mais ambiciosas a respeito de quão esplêndido e grandioso o palácio deveria ser. Por fim, o carpinteiro exclama: Meu Deus! Ambos somos imortais e não há limites para os desejos dele. Estou preso por toda a eternidade. Então, decide dirigir-se a Brahma, o Deus Criador, para reclamar. Brahma está sentado num lótus, o símbolo da divina energia e da divina graça. O lótus ele cresce do umbigo de Vishnu, o Deus adormecido, cujo sonho é o universo. Assim, o carpinteiro ele se aproxima da borda da grande lagoa de lótus do universo e conta a sua história a Brahma. E Brahma diz, pode ir para casa, eu vou dar um jeito nisso. Brahma deixa seu lótus e se ajoelha para se dirigir ao adormecido Vishnu. Vishnu apenas esboça um gesto e diz qualquer coisa como ouça, fuja, alguma coisa vai acontecer. Na manhã seguinte, no portal do palácio que estava sendo construído, aparece um belo garoto negro azulado, com um bando de crianças ao seu redor, admirando o esplendor da construção. O porteiro que estava na entrada do novo palácio corre até Indra e este diz, bem, mande entrar o garoto. O garoto é levado até Indra e o Deus Rei, sentado em seu trono, diz, seja bem-vindo, jovem, o que o traz ao meu palácio? Bem, diz o garoto com uma voz que soa como um trovão rolando no horizonte. Ouvi dizer que você está construindo um palácio como nenhum Indra antes de você jamais construiu. E Indra diz, Indras antes de mim, de que você está falando? E o garoto diz, Indras antes de você. Eu os tenho visto vir e desaparecer, vir e desaparecer. Pense nisso,
Vishnu, dorme no oceano cósmico e o lótus do universo cresce do seu umbigo. No lótus se assenta Brahma, o Criador, e Brahma abre os olhos e o mundo se cria, governado por um Indra. Brahma fecha os olhos e um mundo desaparece. A vida de um Brahma conta 432 mil anos. Quando ele morre, o lótus se desfaz e outro lótus se forma e outro Brahma. Agora pense nas galáxias para além das galáxias, no espaço infinito, cada qual com um lótus, com um Brahma sentado nele, abrindo os olhos e fechando os olhos. E Indras, deve haver homens avisados em sua corte que se prestariam a contar as gotas de água dos oceanos ou os grãos de areia nas praias, mas nenhum contaria aqueles Brahmas, muito menos aqueles Indras. Enquanto o garoto fala, um exército de formigas desfila pelo chão, e o garoto ri ao vê-las. Os cabelos de Indra ficam arrepiados, e ele pergunta ao garoto: "Por que você ri?" E o garoto responde: "Não pergunte, a menos que você queira ficar magoado." E Indra diz: "Eu pergunto, ensine-me." Aliás, é uma bela ideia oriental. Não ensine até ser estado a isso. Você não deve impor seu conhecimento goela abaixo das pessoas. Então o garoto aponta para as formigas e diz: "Todas antigos Indras. Através de muitas vidas, eles se elevam das mais baixas condições à mais alta iluminação. Aí eles lançam um raio sobre um monstro e pensam: que sujeito formidável eu sou, e voltam a despencar." Enquanto o garoto fala, um velho iogue extravagante adentra o palácio com uma folha de bananeira servindo de para-sol. Ele veste apenas uma tanga e tem no peito um chumaço de cabelos formando um disco, no centro do qual metade dos pelos foram arrancados. O garoto o sauda e pergunta-lhe exatamente o que Indra ia perguntar. "Bom velho, qual é o seu nome? De onde vem? Onde está a sua família? Onde está a sua casa? E qual é o significado dessa curiosa constelação de cabelos em seu peito?" "Bem," diz o velho, "meu nome é Cabeludo e eu não tenho casa. A vida é muito curta para isso. Só tenho este parasol. Não tenho família. Apenas medito nos pés de Vishnu e penso na eternidade e em quão fugaz é o tempo. Você sabe, toda vez que morre um Indra, um mundo desaparece. Coisas assim somem como uma faísca. E cada vez que morre um Indra, cai um fio de cabelo deste círculo no meu peito. Até agora, metade dos cabelos já se foram. Muito breve, todos terão ido. A vida é curta. Por que construir uma casa?" Então, os dois desaparecem. O garoto era Vishnu, o senhor protetor, e o velho Yogi era Shiva, o criador e destruidor do mundo que tinha vindo exatamente para a instrução de Indra, que é simplesmente um deus da história, mas pensa que é o espetáculo todo. Indra continua sentado no trono, completamente desiludido, completamente abatido. Aí chama o carpinteiro e diz: "Estou suspendendo a construção desse palácio. Você está dispensado." Assim, o carpinteiro conseguiu o seu intento, é dispensado do trabalho e não há mais nenhuma casa para construir. Indra decide sair e tornar-se um yogi, para apenas meditar nos pés de lótus de Vishnu. Mas ele tem uma bela rainha chamada Indrani, e quando Indrani ouve falar do plano de Indra, dirige-se ao sacerdote dos deuses e diz: agora ele pôs na cabeça essa ideia de largar tudo para se tornar um yogi. "Bem," diz o sacerdote, "venha comigo, minha senhora, sente-se aqui ao meu lado e eu darei um jeito nisso." Então eles se sentam diante do trono do rei e o sacerdote diz: "Pois bem, eu escrevi um livro para você, muitos anos atrás, sobre a arte da política. Você ocupa a posição de rei dos deuses. Você é a manifestação do mistério de Brahma na esfera do tempo. Isso é um alto privilégio. Saiba apreciá-lo, honrá-lo e lide com a vida como se você fosse quem realmente é. E além disso, vou agora escrever um livro sobre a arte do amor. Assim você e sua esposa saberão que no maravilhoso mistério dos dois que são um, Brahma também está radiantemente presente."
E com essas instruções, Indra desiste da ideia de largar tudo para se tornar um yogi e descobre que na vida ele pode representar o eterno como um símbolo e pode-se dizer de Brahma. Assim, cada um de nós é, de certo modo, o Indra de sua própria vida. Você pode escolher ou se livrar de tudo e se isolar na floresta para meditar, ou permanecer no mundo, tanto na vida de sua tarefa, que é a régia tarefa da política e da realização, quanto na vida do amor por sua mulher e sua família. Bem, este é um mito muito atraente, assim me parece. Morris. E tem muito a ver com o que a ciência moderna está descobrindo, que o tempo é interminável. Campbell. E que há galáxias e galáxias e galáxias, e que o nosso Deus, nossa personificação de Deus e seu Filho, e o mistério diz respeito apenas a esta nossa partícula de tempo. Morris. Mas a cultura sempre influenciou o nosso pensamento sobre assuntos elevados. Campbell. A cultura também pode ensinar-nos a passar ao largo dos seus conceitos. Isso é conhecido como iniciação. A verdadeira iniciação acontece quando o guru lhe diz: Papai Noel não existe. Papai Noel é uma metáfora da relação entre pais e filhos. A relação existe e por isso pode ser vivenciada. Mas Papai Noel não existe. Papai Noel foi apenas uma pista para as crianças poderem avaliar a relação. Em sua verdadeira essência e teor, a vida é um terrível mistério. Todo esse esforço de viver através de matar e comer, mas é uma atitude infantil. Dizer não à vida, com todo o seu sofrimento, e dizer que a vida é algo que não devia existir. Mowers. Zorba diz: dificuldade? A vida é dificuldade. Campbell. Só a morte está isenta de dificuldade. As pessoas me perguntam: você é otimista em relação ao mundo? E eu digo: sim, o mundo é grande exatamente como é, e você não vai consertá-lo. Ninguém jamais conseguiu melhorá-lo. Ele nunca será melhor do que é. É isso mesmo, portanto, aceite-o ou deixe-o. Você não vai corrigi-lo nem aperfeiçoá-lo. Morris. Isso não conduz a uma atitude francamente passiva diante do mal? Campbell. Você mesmo é um participante do mal. Caso contrário, não estaria vivo. O que quer que você faça é mal para alguém. Essa é uma das ironias de toda a criação. Morris. E o que se passa na mitologia com essa ideia de bem e mal, da vida como conflito entre as forças das trevas e as forças da luz? Campbell. Essa é uma ideia zoroástrica, como tal introduzida no judaísmo e no cristianismo. Em outras tradições, o bem e o mal são relativos, a posição em que você se coloca. O que é bom para um é mal para outros, e você desempenha o seu papel, sem cogitar de abandonar o mundo quando percebe quão horrível ele é, e vê que este horror é apenas o pano de fundo de algo maravilhoso, um mysterium tremendo et fascinans. Toda vida é dolorosa. É o primeiro ensinamento budista e assim é. Não haveria vida sem a implicação da temporalidade, que significa dor, perda e perda. Então é preciso dizer sim, a vida é encará-la como magnificente do jeito que é, pois foi certamente assim que Deus a concebeu. Morris. Você realmente acredita nisso? Campbell. Ela é cheia de alegria tal como é. Não acredito que alguém a tenha concebido assim, mas é assim que ela é. James Joyce tem uma frase inesquecível: a história é um pesadelo de que estou tentando despertar. É a maneira de despertar e não ter medo e reconhecer que tudo isso, tal qual é a manifestação do horrendo poder, contida em toda a criação. A finitude das coisas é sempre dolorosa, mas a dor, em suma, é parte integrante da existência do mundo. Morris. Mas ao aceitar isso como conclusão derradeira, você abdica de
constituir qualquer lei ou de empreender qualquer luta ou... Campbell, eu não disse isso. Morris, não é a conclusão lógica que se extrai de aceitar tudo tal como é? Campbell, essa não é a conclusão necessária a se extrair. Você poderia dizer, eu vou participar desta vida, vou me alistar no exército, vou à guerra e assim por diante. Morris, vou fazer o melhor que posso. Campbell, vou tomar parte no jogo. É um espetáculo maravilhoso, maravilhoso, se bem que dói um pouco. Afirmar sem reservas é difícil. Nós sempre afirmamos em termos condicionais. Eu afirmo o mundo sob a condição de que ele seja do jeito que Papai Noel disse que deveria ser. Mas afirmá-lo do modo como ele é, isso é que é difícil. E é disso que tratam os rituais. Ritual é participação de grupo no mais hediondo dos atos, que é o ato da vida. O herói é aquele que participa corajosa e decentemente da vida no rumo da natureza e não em função do rancor, da frustração e da vingança pessoal. O âmbito de ação do herói não é o transcendente, mas o aqui e agora na esfera do tempo. O âmbito do bem e do mal, dos pares de opostos. Sempre que alguém se afasta do transcendente, cai na esfera dos opostos. Comeu-se da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e também do masculino e feminino, do certo e errado, disso e daquilo, da luz e da treva. Tudo na esfera do tempo é dual. Passado e futuro, morto e vivo, ser e não ser. Mas o par supremo que somos capazes de imaginar é macho e fêmea, sendo o macho agressivo e a fêmea receptiva, sendo o macho o guerreiro e a fêmea o sonhador. Temos aí o reino do amor e o reino da guerra, Eros e Thanatos, como diz Freud. Heráclito disse que para Deus todas as coisas são boas, certas e justas, mas para o homem algumas são certas, outras não. Uma vez sendo homem, você está na esfera do tempo e das decisões. Um dos problemas da vida consiste em enfrentá-la com a consciência de ambos os termos, ou seja, conheço o centro e sei bem e mal são apenas aberrações temporais e que, aos olhos de Deus, não há diferenças. Morris é a ideia que está nos Upanishads, nem macho nem fêmea, tampouco neutro. Qualquer que seja o corpo que assuma, através desse corpo será servido. Campbell, correto. Jesus diz, não julgue para não ser julgado. O que significa dizer, situe-se de volta na posição do paraíso antes de pensar em termos de bem e mal. Não é exatamente o que se ouve nos púlpitos, mas um dos grandes desafios da vida é dizer sim àquela pessoa, àquele ato ou àquela condição que você considera a mais abominável. Morris, a mais abominável? Campbell, há dois aspectos em coisas dessa ordem. Um é o seu julgamento na esfera da ação. Outro é o seu julgamento como observador metafísico. Você não pode dizer que não deveria haver serpentes venenosas, porque essa é a lei da vida. Mas na esfera da ação, ao ver uma serpente venenosa prestes a picar alguém, você a mata. Isso não é dizer não à serpente, mas dizer não à situação. Há uma passagem maravilhosa no Rig Veda que diz: na árvore é a árvore da vida, a árvore da própria vida. Há dois pássaros, amigos ligeiros. Um come o fruto da árvore, o outro, sem comer, observa. Pois bem, aquele que come o fruto da árvore está matando um fruto. A vida vive da vida. Isso é tudo. Um breve mito hindu conta a história do grande deus Shiva, o senhor cuja dança é o universo. Ele tinha como sua consorte a deusa Parvati, filha do rei da montanha. Um monstro veio até ele e disse: quero sua mulher como minha amante. Shiva ficou indignado e simplesmente abriu seu terceiro olho e, desfechando raios, golpeou a terra, houve fumaça e fogo. E quando a fumaça clareou, havia outros monstros, faminto, com os cabelos, como os cabelos de um leão.
voando nas 4 direções. O primeiro monstro viu que o monstro faminto estava prestes a devorá-lo. Pois bem, o que você faz quando se encontra numa situação como essa? A cautela convencional aconselha colocar-se à mercê da divindade. Então o monstro disse: Shiva, eu me rendo à sua mercê. Bem, existem regras para este jogo divino. Quando alguém se rende à sua mercê, então você deve mostrar-se misericordioso. Então Shiva disse: Eu lhe ofereço minha misericórdia. Monstro faminto, não o devore. Bem, disse o monstro faminto, que devo fazer? Estou com fome. Você me faz faminto para devorar este monstro aqui. Bem, disse Shiva, devore-se a si mesmo. Então o monstro faminto começou pelos próprios pés e continuou a mastigar e a mastigar. E essa é uma imagem de vida que vive da vida. Por fim, nada restou do monstro senão a sua face. Shiva olhou para essa face e disse: Nunca vi uma demonstração mais eloquente do que essa sobre o que é a vida. Eu vou chamar você de Kirtimukha, a face da glória. Você verá essa máscara, essa face da glória, nos portais dos templos de Shiva e dos templos budistas. Shiva disse à face: Aquele que não se prostrar diante de você não será digno de vir até mim. Você deve dizer sim ao milagre da vida, tal como é, e não sob a condição de que ele siga as suas regras. Caso contrário, você nunca chegará à dimensão metafísica. Certa vez na Índia, eu pensei que gostaria de conhecer um grande guru ou mestre face a face. Assim, dirigi-me a um celebrado mestre chamado Sri Krishna Menon. E a primeira coisa que ele me disse foi: Você tem alguma pergunta? O mestre nessa tradição sempre responde à pergunta, e ele jamais lhe diz qualquer coisa que você não esteja apto a ouvir. Então eu disse: Sim, eu tenho uma pergunta. Já que no pensamento hindu tudo no universo é manifestação da própria divindade, como poderei dizer não a qualquer coisa no mundo? Como poderei dizer não à brutalidade, à estupidez, à vulgaridade, à incúria? E ele respondeu: Por você e por mim, o certo é dizer sim. Então, mantivemos uma maravilhosa conversação sobre o tema da afirmação de todas as coisas. Isso confirmou a sensação de que eu havia tido. Quem somos para julgar? Creio que esse é também um dos grandes ensinamentos de Jesus. Mollers. Na doutrina clássica cristã, o mundo material é para ser desprezado e a vida é para ser redimida no além do mundo, no paraíso, onde receberemos nossas recompensas. Mas você diz que, ao afirmar o que deploro, estou afirmando verdadeiramente este mundo, que representa a nossa eternidade no momento. Campbell, sim, é o que eu estou dizendo. A eternidade não é um tempo vindouro, não é sequer um tempo de longa duração. Eternidade não tem a ver com tempo. Eternidade é aquela dimensão do aqui e agora que todo pensar em termos temporais elimina. Se você não a atingir aqui, não vai atingi-la em parte alguma. O problema com o paraíso é que você vai ter uma vida tão boa lá que sequer vai pensar em eternidade. Você vai simplesmente experimentar um interminável deleite na visão beatífica de Deus. Mas experimentar a eternidade aqui mesmo e agora, em todas as coisas, não importa se encaradas como boas ou más. Esta é a função da vida. Mollers. Assim é. Campbell. Assim é.